no Novo Testamento. Diz assim as Santas Escrituras: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, e os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém? Amém. Posso sentar, irmãos? O tema que estamos estudando, justificação da fé, a palavra de Deus, a exposição de hoje, é justiça de Deus. Nesse texto de Romanos 3, 21 a 31. Eu quero destacar o verso 22, o verso 24 e o verso 31, para nós nos focalizarmos nesses versículos dentro do conjunto dos demais versículos aqui lidos nesse texto. Primeiro é o 22, mediante a fé em Jesus Cristo. O segundo é sendo justificados gratuitamente, o verso 24. E o último, o verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé. Então vamos ver dentro desse texto sagrado que Deus vai falar para nós nesta noite. Mediante a fé em Jesus Cristo, verso 22. Uma fé que leva o homem a crer em Jesus Cristo e ficar livre da condenação da morte eterna. É o que a fé faz, não é? Não há como não viver, amados, pela fé na vida cristã, que é depositada por Deus dentro do coração do homem que ouve a palavra de Deus. Amados, a fé esclarece o homem na hora que ele ouve a sua palavra e sente no seu coração a presença de Deus, irmão, que lhe fornecerá uma convicção segura, né, para poder tomar uma decisão cabal na sua vida. Vamos ver isso um pouco mais na frente, esse verso 22. O 24, sendo justificados gratuitamente. Olha aí, que coisa fantástica, né? Amém. Amados, o preço pago para a salvação do homem, irmãos, que foi prometida ao primeiro homem Adão, amado. Deus é tão bom que Deus, dentro da justiça divina, ele abriu um recurso, né? Um recurso para que o homem pudesse ter a chance de poder se livrar da condenação eterna.
Isso aconteceu no início, e Deus então fez isso a nível de promessa, né? Promessa para o homem ter essa nova chance, essa nova oportunidade, irmãos. Assim foi o único meio pelo qual o homem recebeu a habilitação, né, do pagamento da sua dívida e poder crer pela fé na promessa de Deus para ele, meus amados, né? Meus irmãos, a promessa do Filho de Deus que veio ao mundo, veio cumprir o compromisso de Deus para salvar o homem a partir, amado, da vida dele. Todos foram cobertos, né? Cobertos com o estabelecimento do reino de Deus através do Senhor Jesus. Agora todos terão a oportunidade de crer em Jesus Cristo e recuperar a salvação perdida no ano passado. Vamos ver o verso 31. O que é que o verso 31 diz? Olha que pergunta, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha essa pergunta. Paulo diz de maneira nenhuma, né? Meus irmãos, a lei de Deus, ela começou, né, desde aquela primeira lei que foi dada a Adão. Qual foi a lei que foi dada a Adão quando ele advertiu a respeito do conhecimento do bem e do mal, né? E ele então disse ao homem que se ele comesse dela morreria, mas o homem não contou conversa, amados, né? De modo que mais tarde veio os 10 mandamentos, as leis morais e tantas coisas importantes que aí permearam toda a história até a vinda do Senhor Jesus para a justiça do Evangelho, da Boa Nova, para o homem afastado de Deus, né, poder identificar o erro que ele cometia, né, pelo pecado que o condenou à morte eterna. E vamos ao primeiro ponto nesta noite, né, nesta mensagem. Primeiro ponto, verso 22, que diz: mediante a fé em Cristo Jesus. Meus queridos, o Senhor Jesus veio ao mundo para anunciar o Evangelho, a redenção do homem pecador. E ele fez isso com um pagamento muito caro. Ele pagou na cruz do Calvário o preço da remissão do pecado, né? Do pecador, para livrar o homem da condenação, amada, eterna, né? E restaurar o homem em uma nova perspectiva, né? Para eles, ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, amados, né? Eles poderem então serem salvos, crerem em Jesus Cristo para uma vida nova. Olha, todos os pecadores que ouvirem a voz divina, né, a voz da justiça divina, a palavra de Deus, né, pela graça e mediante a fé em Jesus Cristo, né, não importa qual seja a nacionalidade que ele tenha, de judeu ou de gentil, né, todos os homens, né, que vêm de Adão, que estão na incredulidade, ao ouvir a voz de Cristo, eles poderão ter a oportunidade de receber Jesus em sua vida, né, e assim será retirada a condenação no recurso de Deus para o homem, né, irá retirar para que o destino seja mudado, não mais para a morte eterna, mas para viver eternamente. Amados, Deus concedeu ao homem esse recurso, né, chamado de redenção e de remissão, amados, dos pecados para o homem, enquanto na sua consciência e existência humana, irmãos, poder reconhecer Jesus Cristo e poder crer, sobretudo, né, no Filho de Deus, né,
que foi prometido à humanidade, que veio e resgatou o homem com o Evangelho da salvação eterna. Meus queridos, o processo único de salvação do homem vem pela escolha da graça de Deus, irmãos, né? Que projeta a mediação da fé. E ao ser presente na consciência do homem, que seja por conhecimento extraordinário ou que seja pelo privilégio do homem ouvir a palavra de Deus na sua... Isso é um privilégio, o homem poder ouvir a voz de Deus, né? Olha, meus queridos, isso manifesta toda a exatidão da crença no Filho de Deus. Isso é muito importante, né? Olha, a prova do amor de Deus pelo homem é muito grande, né? E ele se colocou à disposição do homem, entrando na sua vida, né? Para poder entender a razão pela qual existe um Deus poderoso que governa toda a sua criação, desde a formação do homem, né? Para que ele reconheça a graça de Deus na sua vida. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente. Amém, graças a Deus. Não existe outro meio para o homem buscar a justificação e se livrar da condenação eterna. Olha, nessa carta de Romanos, né? Paulo, que desejava ir à Espanha, passar por Roma, falar de Jesus Cristo, porque lá tinha uma igreja formada, porque lá tinha os judeus, e lá tinha aqueles judaizantes que queria falar mal de Paulo e também da contestação da salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo plantou igrejas em vários locais, irmãos, e os cristãos estavam sendo fustigados pelos judaizantes que queria demover o homem da fé, né, da fé, da justiça pela fé em Cristo Jesus. Paulo então se colocava à disposição do Evangelho de Cristo Jesus para ir para aquele destino lá da Espanha, passando por Roma, irmãos, para poder alcançar. A Espanha não havia sido ainda plantada igreja, e ele estava indo para lá, né? E ao passar por Roma, ele queria então explicar e esclarecer aos cristãos, judeus e romanos que estavam lá em Roma, quanto à ação mal que os judaizantes estavam fazendo. Mas, como poderemos imaginar a justificação gratuita de Deus para salvar o pecador amado? Que ele desagradou grandemente. O pecador afastou da presença de Deus, quis fazer sua própria vontade, né? O pecado, amados, do homem não tinha nenhum outro homem da linhagem de Adão que viesse se habilitar quanto ao erro cometido na queda, amados, de Adão, que não só levou ele à perdição, mas toda a sua linhagem. Amados, a única saída era a Trindade. A Trindade, irmãos, foi de abrir mão da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, para vir ao mundo para anunciar a redenção do homem, anunciar o que Deus queria fazer com a vida do homem. E a vida de Jesus Cristo, irmãos, nessa parceria
meus amados, divina e humana, filho de Deus, filho do homem, né? Para poder satisfazer e aplacar, amados, a vontade de Deus para restaurar o homem, amados, que antes era salvo no jardim, desfrutava de tudo de Deus, né? Mas ele errou, ele pecou, mas Deus ainda deu a promessa de ser restaurado ao crer na promessa do Filho de Deus que vinha ao mundo nascido da mulher, Filho do homem. O preço pago, amados, por Jesus Cristo foi muito, muito caro, né? Olha que Mateus 16, 26 diz para nós, irmãos, né? O valor que tem uma alma. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O preço era muito caro. Jesus Cristo veio fazer isso pela humanidade, pelo homem que haveria de crer na sua palavra, e ele deu a sua vida por isso, um preço muito caro. Amados, o amor de Deus sobre a formação do homem foi muito grande. Você já compreendeu o que Deus fez? Ele abriu mão do seu Filho na Trindade, da essência do Pai, do Deus eterno. Abriu mão, irmão, para ele vir ao mundo, irmão, abrindo mão da sua glória, irmãos, ele tornou-se um homem com uma única diferença: ele não pecou, ele tinha essa exceção, né? O pecado foi pago e castigado nele, para que ele pudesse pagar a dívida do homem, e o homem poder reaver a salvação e ter um futuro diferente, não da condenação e da morte eterna, mas do céu, do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. E eu queria concluir nesse terceiro ponto, no verso 31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé. É o que nós vamos fechar essa exposição bíblica para você. A lei não foi anulada, mas o crente foi justificado gratuitamente por Jesus Cristo mediante a fé. Não, irmãos, tem na lei qualquer ameaça que possa condenar à morte, amado, que poderia se dizer, não mais o homem crente é destinado à morte, porque Jesus Cristo pagou a sua dívida e não tem mais a lei que venha condená-lo de maneira nenhuma. Ele foi perdoado por Jesus Cristo, né? Diferente, amados, diferente aquele que não foi justificado, né? E não foi escolhido, amado, que não crê em Jesus Cristo, amado. Sobre ele continua, né, o peso da lei sobre as suas vidas, condenando-o pelos males e erros que ele comete, irmão, né? Os que não creram continuarão na condenação eterna. Os crentes que creram estão livres da lei, mas não é dizer está livre da lei e a lei de Deus não vale, não. Nós estamos livres da lei que nos condena à morte eterna, mas nós precisamos observar a lei para que a gente possa agradecer a Deus e, sobretudo, consagrar a nossa vida, amados, através de uma vida nos caminhos de Deus. Meus amados, todos os que não fazem parte da nação cristã, do povo escolhido pela graça de Deus, irmãos, mas fazem parte da nação perdida do pecado, o povo que negou a Jesus Cristo, irmãos, né? A única chance que eles tinham para serem salvos, amados, conforme a lei de Deus, foram criminalizados, amados, para ao partir desta vida, amados, como alguém que rejeitou a Deus, amados, a Jesus Cristo ter o seu destino final no inferno e no juízo de Deus. Olha, a duração da lei vai até o juízo final. A duração da lei vai até o juízo final, que será estabelecido por Jesus Cristo,
que na sua volta, amados, ele haverá de definir a história da humanidade, amados, e o julgamento final, onde os justificados pela fé, pelo Evangelho, serão absolvidos, serão livres, irmãos. Olha o que diz Mateus 25, 34, né? Serão absolvidos para o gozo eterno. Olha o que diz o texto sagrado. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. A nação do pecado é diferente. Que não faz parte da nação do perdão. A nação do pecado é a nação de Adão. A nação do perdão é a nação de Jesus Cristo, né? Então eles não terão, irmãos, destinos inicialmente para o inferno. Os que estão na nação do pecado de Adão está inicialmente condenado ao inferno, amado. E quando Jesus vier, que estabeleceu o seu juízo final, o seu tribunal, o tribunal de Cristo, assentado no trono do julgamento, amados, então eles serão julgados, né? E conforme o texto de Mateus 25, 41, diz assim, amados: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os que forem condenados, os que rejeitaram Jesus aqui na terra, e o seu destino é muito melancólico, é muito triste. Eu quero encerrar, amados, a posição da humanidade antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, irmãos, a realização da redenção para salvar o pecador, amados, a fé em Jesus Cristo para os judeus, né, que aliás era o povo que esperava, e para os outros povos que não esperavam, os gentios, né, assim também a vinda do Messias, para esses que creram em Jesus Cristo. Uma questão de fé, de sacrifício vicário de Cristo Jesus, a propiciação oferecida por Deus para quitar a dívida do homem. Gostei de falar sobre propiciação, mas falarei em outra oportunidade. O que significa isso, né? Meus queridos, hoje tem uma pequena diferença da fórmula de salvação do homem, enquanto para os antigos era prescrita a promessa da vinda de Jesus Cristo ao mundo, né? Hoje, apenas basta crer pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, que já veio ao mundo, né? E na cruz do Calvário, ele ali pagou o preço de todos os eleitos que foram justificados mediante a fé, justificados gratuitamente. Meus queridos, não há a mínima possibilidade de anular a lei, pois se por um lado, amados, o pecador não redimido tem na lei, meus queridos, a denúncia do pecado que o leva à condenação, amado, eterna, o qual deve buscar Jesus Cristo a salvação para que eles possam crer, né? E pela fé sejam livres. A lei não pode, amados, anular a salvação, mas ela, para o que crê, é um fruto de consagração e de fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero concluir com uma historiazinha, né? E veja aí a história de hoje. Amados, um homem foi ao barbeiro, né? Foi ao barbeiro, uma história aí de ilustração. Enquanto seus cabelos eram cortados, ele conversava com o barbeiro, né? E certamente falando a respeito de Jesus para ele. E aquele barbeiro, né, para chatear um pouco o seu cliente, que estava fingindo ele com Jesus Cristo para ele se salvar, ele disse: deixa disso, meu caro, Deus não existe. Bem,
o rapaz tirando o cabelo disse: Deus existe, né? Ora, ele disse, barbeiro, se Deus existe, por que tem tantas pessoas relentas na rua passando necessidade? Né? Como é que um Deus não enxerga essas coisas? Né? Bem, então aquele freguês, aquele homem que estava fazendo o seu cabelo, se despediu dele, e ao sair, ele disse: olha, sabe uma coisa, meu amigo? Foi na saída da barbearia, voltou e disse: sabe uma coisa, meu amigo barbeiro? Eu não acredito em barbeiro. Aí o barbeiro perguntou: como assim? Você não acredita? Né? E ele riu, o barbeiro, para ele, que era um cliente dele, né? Aí ele disse: olha, vem aqui fora. Se existisse barbeiro, esse homem aí, ó, uma barba por aqui, cabelo grande, sujo, maltrapilho. Se existisse barbeiro, tinha cortado o cabelo daquele homem que está aí no elenco. Né? Bem, aquele homem entendeu a mensagem. Né? E a mensagem era essa: ele veio para o que era seu. Não é? Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes direito de serem filhos de Deus. Então, vá lá, rapaz, e chama aquele homem, tire a barba dele, tire o cabelo dele e ajude esse homem, se o senhor é um barbeiro que ama a sua profissão. Um exemplo para que a gente saiba que o crente, ele precisa ir ao pecador para falar para ele que há uma justiça divina que perdoa o homem e dá a garantia da salvação eterna. Amém?